bom dia. A gente vai começar a partir de agora uma revisão de alguns pontos bem específicos de trigonometria. Por quê? Porque lá na frente a gente vai precisar na matéria que se chama função circular, também conhecida como função trigonométrica. O próprio nome já sugere que a gente vai trabalhar com conhecimentos, com conceitos da trigonometria. Por isso a importância dessa revisão. Eu vou começar com vocês através do velho conhecido triângulo retângulo. O triângulo retângulo vocês já conhecem, já sabem algumas propriedades, algumas características, então a gente só vai fazer uma revisão. Triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo reto internamente. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. É precisamente essa simbologia aqui que a gente representa o ângulo de 90 graus. Esses dois lados que formam o ângulo de 90 graus, no triângulo retângulo, eles têm um nome particular. Eles se chamam catetos. Então eu tenho esse cateto aqui, né, que é um dos lados que formam o ângulo de 90 graus, e também tenho esse outro cateto aqui, ó, que é esse de baixo nesse desenho. Então, em todo triângulo retângulo, você sempre vai ter dois catetos, que são os lados que formam o ângulo de 90 graus. E sobre esse terceiro lado, que é o maior lado do triângulo retângulo, vocês devem se lembrar que ele também tem um nome particular. Ele se chama hipotenusa. Lembram? Agora, outro detalhe. Esses cantinhos aqui, ó, essas quinas do triângulo, essas quinas também têm um nome particular, se chamam vértices. Então, os três vértices de um triângulo, a gente costuma dar nomes para eles. Normalmente, a gente representa com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, eu poderia representar, por exemplo, aqui de vértice A maiúsculo, poderia chamar aqui, por exemplo, de vértice B maiúsculo, poderia chamar aqui de vértice C maiúsculo. Qualquer ordem que vocês quiserem colocar o A, B e C, mas desde que seja letra maiúscula. Normalmente a gente pega as primeiras letras do alfabeto para a gente demarcar esses vértices. Tá? Aí eu quero que vocês prestem atenção agora num detalhe. Se eu estou trabalhando, por exemplo, no vértice A, e eu quero encontrar esse cateto que está lá do outro lado do triângulo, seria esse cateto aqui, não seria? Então, saindo do vértice A, eu vou atravessar toda a figura para encontrar o cateto que está lá do outro lado, do lado oposto. Então, esse cateto aqui, ele se chama cateto oposto ao vértice A. Da mesma forma, eu estou aqui no vértice B. Eu quero atravessar a figura e ir lá para o outro lado, do lado oposto ao vértice B. Então, vou atravessar toda a figura e vou parar lá no outro lado do triângulo. Aí vou encontrar exatamente esse cateto. Então, esse cateto aqui é o cateto que está oposto ao vértice B. Eu poderia pensar também de uma forma semelhante em relação ao vértice C. Se eu saio do vértice C, que é o ângulo de 90 graus, e atravesso a figura e vou lá para o outro lado, esse outro lado oposto ao ângulo de 90 graus, eu encontro com a hipotenusa. Então, basicamente, nesse primeiro momento, é isso que vocês têm que saber. Agora, esse vértice A, eu poderia falar que ele também tem uma medida. Essa aberturinha todinha aqui, ó, é o ângulo do vértice A. Esse vértice A, eu poderia falar que ele mede alfa. E esse ângulo B aqui? Esse ângulo B, que é toda essa aberturinha aqui, ó, eu poderia falar que a medida do vértice B é o ângulo beta. Então, alfa e beta são tão somente duas letras do alfabeto grego. Tá? E aqui só uma rápida lembrança. Então, eu tenho no alfabeto português, né, no alfabeto latino, nosso, o A, que é o alfa do alfabeto grego. Tá? O B do nosso alfabeto é a letra beta. O nosso C, a gente representa pela letra grega gama. Tá? Tem um time, aquele time lá da segunda divisão, que é o Vasquinho da Gama, não é isso? É isso aí. Né? Olha só, essa letra D aqui, ó,
é a letra D que a gente conhece lá da fórmula de Bhaskara. Como é que se chama? Delta. Existe essa letra, por exemplo, do nosso alfabeto, que é a letra E, lá no alfabeto grego, que é a letra Epsilon. E assim segue todo o alfabeto. Tá? Então, para cada letrinha, você tem a sua correspondente grega, e assim por diante. Então, a gente tem essas características. Tá? Então, eu quero que vocês voltem comigo de novo aqui para a figura. Observe aqui, por favor. Se eu estou no ângulo alfa de vértice A e eu vou representar o lado oposto a esse ângulo alfa, eu vou vir para o lado de K. Eu vou encontrar esse cateto. Qual é a medida desse cateto? Eu costumo representar com a mesma letra do vértice de onde ele saiu, só que com a letra minúscula. Então, se eu estou saindo do vértice A maiúscula, eu represento esse cateto oposto aqui, ó, pela letrinha A, só que minúscula. É a mesma letra, só que minúscula. Tá? A mesma coisa em relação a B. Eu saio do vértice B, maiúscula, eu vou atravessar a figura até encontrar o lado oposto, que é esse cateto aqui. Aí eu chamo ele de medida B, só que é o Bzinho minúsculo. Tá? A mesma coisa em relação ao vértice C. Eu saio do vértice C maiúsculo, vou atravessar a figura e encontrar o lado oposto, que é a hipotenusa. Só que aí eu vou representar a hipotenusa pela letra C minúscula. Eu sempre represento com a letra minúscula correspondente ao oposto de onde que ele saiu, do vértice oposto de onde ele saiu. Gente, essa é a primeira parte, tá? É a primeira parte. Agora eu quero que vocês se recordem de alguns aspectos bastante importantes aqui também, tá? Olha aqui, por favor. A gente aprendeu lá no ensino primário, lá no ensino fundamental, o conceito de seno. A gente aprendeu também o conceito de cosseno, e vocês se lembram a outra função, né? Que é o que? Tangente. Então a gente tinha o seno, a gente tinha o cosseno e a gente tinha a tangente. Seno só faz sentido se eu falar seno de alguém, é o seno de algum ângulo. Então o seno, no caso de um determinado ângulo, vou trabalhar aqui como exemplo o seno de ângulo alfa, eu tenho que obrigatoriamente fazer menção a qual ângulo que eu estou trabalhando. Da mesma forma o cosseno. Só faz sentido eu trabalhar cosseno de alguém se eu souber quem é esse alguém. No caso aqui eu estou especificando que é o cosseno de alfa. E a mesma coisa em relação à tangente. Só faz sentido eu desenvolver, trabalhar a tangente, se eu falar tangente de quem. Então, obrigatoriamente, eu sou obrigado a fazer referência a qual ângulo. Por quê? Por causa das definições. Tá? O que é o seno de um determinado ângulo? Vocês se lembram? Era a medida do cateto que é oposto a alguém. Cateto oposto a quem? Cateto oposto a alfa. Por que alfa? Porque eu estou trabalhando com o ângulo alfa nesse exemplo. Tá? E aí eu vou dividir por uma outra medida. Medida de quem? Medida da hipotenusa. Então, gente, o que é o seno de um determinado ângulo? É uma razão, é o resultado de uma razão entre duas medidas. É quantas vezes um é maior ou menor do que o outro. É quantas vezes o cateto oposto a alfa é maior ou menor do que a hipotenusa. Isso é o seno. É uma comparação de dois tamanhos, de duas medidas. O seno de um determinado ângulo, eu sempre vou trabalhar com o cateto oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa. Precisamente nesse caso aqui do ângulo alfa. Quem é o cateto oposto a alfa? O alfa está aqui, ó. O cateto que está oposto a ele, quem que é? É o que mede A, Azinho. Então vai ser o Azinho dividido pela medida da hipotenusa. Quanto que mede a hipotenusa? C. Então, em linguagem simbólica, eu poderia falar exatamente assim, ó, que o seno de
alfa, eu tenho que escrever o ângulo que eu estou trabalhando. Seno de alfa é exatamente A sobre C. Vamos guardar essa informação, tá bom? Eu vou precisar dela lá na frente depois. Gente, eu quero que vocês prestem, por favor, atenção num detalhe antes de eu ir para o cosseno, tá? De novo, se eu escrevo assim, por exemplo, ó, seno igual a A sobre C, eu estou errado, completamente errado. Isso aqui eu dou 0 numa prova ou qualquer outro professor. Porque se por definição seno é a medida do cateto oposto a alguém, então eu tenho que falar o oposto a quem. Então tem que aparecer quem é o ângulo de referência para eu calcular o seno. Entenderam? Então tem que fazer isso. Tem que fazer isso obrigatoriamente. Tá? Se eu não escrever o ângulo, eu anulo a questão. Tá? Eu e qualquer outro professor. Tá? Porque é um conceito completamente errado na trigonometria. Tá? Agora, vamos lá para o cosseno. Por definição, a gente já aprendeu que o cosseno é a medida do cateto, o quê? Adjacente. Então, vou escrever aqui, ó, medida do cateto adjacente, adjunto, aquele que está junto, tá? Adjacente. A quem? No caso, ao ângulo alfa que eu estou trabalhando. Eu vou pegar essa medida e vou dividir pela medida da hipotenusa. A medida da hipotenusa. Então, é uma divisão entre duas medidas. Eu estou comparando esse cateto, o tamanho dele, com o tamanho da hipotenusa. Tá? E aí, quem que é o cateto que está adjacente a alfa? Cateto adjacente a alfa. Se esse alfa aqui eu tenho o cateto oposto Azinho, o cateto que está adjunto a ele é o Bzinho. Tá aqui. Então vai ser Bzinho sobre a hipotenusa que mede C. Então, em linguagem simbólica, eu tenho que cosseno, cos, né, no caso de alfa, é exatamente B sobre C. Lembrando, isso aqui é uma revisão, tá? Mas tem muita coisa que a gente ainda vai aprender hoje. Olha só, a tangente. A tangente a gente já aprendeu que é também a razão entre duas medidas. A primeira medida é o cateto, que é o que? Oposto, no caso, ao ângulo alfa. E depois eu vou dividir pela medida do outro cateto. Se um cateto é o que está oposto, o outro cateto é o que está adjacente ao mesmo ângulo alfa. Tá? Quem é o cateto que está oposto a alfa? O alfa está aqui, o oposto a ele é A. Então está aqui, ó, Azinho. E quem é o cateto que está adjacente a alfa? O ângulo alfa está aqui, o que está adjacente a ele é o Bzinho. Então é Azinho sobre Bzinho. Em linguagem simbólica, eu posso escrever tangente assim, ó, TG. No caso, tangente de quem? Do ângulo alfa. Isso aqui vai ser Azim sobre Bzinho. Tá? Então, o que vocês têm que recordar nesse primeiro momento? São, além, obviamente, da identificação desses elementos todos aqui, o conceito, a definição do que é seno, do que é cosseno e do que é tangente. Então, seno é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tem até uma frasezinha, tá? Uma palavrinha mágica que a gente costuma decorar para facilitar a memorização disso tudo. Tá? A gente escreve assim, olha, vou escrever aqui de bobeira para vocês. O seno é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno? O cosseno é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o que seria a tangente? A tangente seria a medida do cateto oposto sobre o cateto
adjacente. Então, ó, seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ponto. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ponto. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí é aquela palavrinha SOHCAHTOA, tá bom? Para quem gosta de decorar essas palavrinhas, é mais ou menos isso daí. Gente, essa primeira parte, tá tranquilo? Agora eu quero que vocês observem uma segunda parte, que eu vou até colocar de uma cor um pouquinho em destaque aqui para vocês. Eu fiz aqui em relação a alfa, seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. E se por acaso eu fosse fazer em relação a beta? Olhem aqui, por favor. Seno de beta. Por definição, seno é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vamos lá. Beta está aqui. O cateto oposto a ele seria quem? Seria Bzinho. Então tá aqui, ó. Bzinho sobre a hipotenusa que mede C. Então destaquei aqui para vocês. O seno de beta é Bzinho sobre C. Prontinho, tá? Vou fazer agora o cosseno de beta. Cosseno de beta. Por definição, o cosseno de beta é a medida do cateto adjacente a beta, no caso seria o Azinho, sobre a hipotenusa C. Então, Azinho sobre C. Tá aqui, ó. Ok, não tem mistério, não tem novidade. Então, já sei o conceito, a decoreba, né, do que é seno, cosseno e tangente, então fica fácil. Vamos agora para a tangente de beta. A tangente de beta, por definição, a tangente é a medida do cateto oposto, que seria Bzinho, sobre o cateto adjacente, Azinho. Então fica Bzinho sobre Azinho. Então eu já fiz aqui os três, ó, seno, cosseno e tangente, tanto para alfa quanto para beta. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção agora para mim, por favor. Olha só essa expressão aqui, ó, A sobre C. Você já tem ela dentre essas três aqui, não tem? Onde que você tem A sobre C? Você tem ela aqui, ó. Opa, então isso significa que o seno de alfa é exatamente o cosseno de beta? Sim, falar em seno de alfa é falar o cosseno de beta, mesmíssima coisa. Então eu já vou começar a destacar isso para vocês a partir de agora. Então deixa eu destacar aqui, ó, OBS, observação, tá? Então a primeira observação é exatamente essa, ó. Seno de alfa é exatamente igual ao cosseno de beta. Ambos valem a mesma coisa. Quanto? A sobre C. Ok. Agora eu quero que vocês observem para mim, ó. B sobre C. B sobre C. Tem B sobre C aqui? Tem. Olha só onde? Exatamente aqui, ó. B sobre C. Ah, então quer dizer que o cosseno de alfa vale a mesma coisa do seno de beta? Vale. O cosseno de alfa, B sobre C. E o seno de beta? B sobre C também. Então vou destacar isso para vocês também, tá? Então cosseno de alfa, tá aqui, ó, cosseno de alfa tem exatamente o mesmo valor do seno de beta, ok? E ambos valem quanto? B sobre C, tá? Agora vem o mais interessante para vocês. Comparem esses dois aqui, tangente de alfa com a tangente de beta. Um é A sobre B. E o que é o outro? O outro é exatamente B sobre A. Um é o inverso do outro, tá? Então, enquanto que o do alfa é A sobre B, a tangente de beta é B sobre A.
Então eu posso falar para vocês que a tangente de alfa equivale ao inverso. Como é que você calcula o inverso de um número? É 1 sobre esse número. Qual que é o inverso de 2? 1 sobre 2. Qual que é o inverso de 5? 1 sobre 5. Tá? E assim por diante. Então a tangente de alfa equivale ao inverso da tangente de beta. Essa é a informação importante. E aqui, nessa tangente, eu vou puxar mais uma setinha que vou dar mais um passo. Aplique a velha conhecida multiplicação cruzada aqui. Aplicando a multiplicação cruzada, você tem exatamente o quê? Que a tangente de alfa multiplicada pela tangente de beta, esse resultado vai ser exatamente igual a quanto? Fazendo a multiplicação cruzada, o resultado vai ser 1. Então, quando você trabalha com dois ângulos alfa e beta num triângulo retângulo, o produto das duas tangentes vai ser igual a 1. Ok. Gente, essas informações vocês têm que decorar. A gente acaba entendendo, tá, decorando de tanto que a gente estuda, de tanto que a gente aprende a matéria, mas vocês têm que decorar. Agora, existe uma relação muito interessante entre alfa e beta, alfa e beta, alfa e beta, tá? É o que a gente vai chamar aqui na frente agora. Vou buscar aqui, vou escrever observação, mais um OBS aqui para vocês, tá? Depois que a gente estudou, tá, essa ideia de seno, cosseno e tangente, tá, tanto de alfa quanto beta, eu quero que vocês entendam o seguinte: o alfa e o beta são ângulos que a gente chama de ângulos complementares. Complementares. O que são ângulos complementares? Tá? Complementares. São ângulos cuja soma, vou escrever aqui, ó, a soma dá sempre 90 graus. Então, dois ângulos, eu falo que eles são complementares quando a soma entre eles dá 90 graus. E de fato, alfa e beta são juntos 90 graus. Sabe por quê? Por causa do seguinte: a gente aprendeu lá no ensino fundamental que a soma de todos os ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá quanto? 180 graus. Então, se eu pegar o ângulo de vértice A mais o ângulo de vértice B mais o ângulo de vértice C, juntos, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo não dá 180 graus? Sim, né? Só que esse ângulo C aqui, eu já sei quanto que ele vale. Isso aqui mede quanto? 90 graus. Então, vou trocar o C por 90. Então, fica A mais B, tá aqui, ó, A mais B, mais o C que vale 90, isso tudo aqui igual a 180 graus. E agora eu vou deixar o A mais B isolados do lado esquerdo da igualdade. Esse 90 que está somando, eu jogo para o outro lado com a operação inversa, que é a subtração. Então fica como? A mais B vai ser exatamente 180 menos 90 graus. E aí eu chego à conclusão que somando o ângulo A com o ângulo B, juntos eles dão quanto? 180 menos 90, 90 graus. Ou, se eu quiser trocar pelas suas letrinhas, né, o ângulo A e o ângulo B medem respectivamente alfa e beta. Então, alfa mais beta dá 90 graus. Então, olha só, alfa e beta são ângulos complementares. Então, vocês vão perceber, fazendo agora uma leitura diferente, do seguinte, tá? Que o seno de um ângulo equivale ao cosseno do outro, se eles são complementares. O cosseno de um ângulo equivale ao seno do outro, se eles são complementares. Na tangente não é uma mera igualdade, é uma igualdade com o inverso do outro. A tangente de um ângulo equivale ao inverso da tangente do outro. Entendeu? Ou de outra forma,
que o produto da tangente de dois ângulos complementares, o produto dá 1. Tá? Por exemplo, como que eu poderia citar alguns pares de ângulos complementares? Basta que vocês me falem dois ângulos cuja soma dá 90 graus. Então, no exemplo A, eu poderia falar o quê? 30 graus mais quanto para dar 90? 60. Então, eu tenho que 30 graus e 60 graus são dois exemplos de ângulos complementares. Entendeu? Então, nesse sentido, eu poderia falar o quê? Que o seno de 30 graus equivale ao cosseno de 60. Ou o contrário, né? Eu poderia falar que o seno de 60 graus equivale ao cosseno de quanto? De 30 graus. Porque o seno de um é igual ao cosseno do outro. Entendeu? Desde que juntos eles formem 90 graus. Tá? Quer ver um outro exemplo? Exemplo B. Eu poderia pensar aqui, ó, 45 graus com quem? Qual é o outro ângulo que somado a 45 dá 90? 45 graus. Percebeu? Então, por exemplo, eu poderia falar o seguinte, ó, que o seno de 45 graus equivale ao cosseno de 45, porque eles são o mesmo ângulo. Então, se eu calculo seno de 45 graus, eu vou obter o cosseno automaticamente de 45 graus. Quer ver mais um exemplo? Se eu tenho aqui, sim, por exemplo, ó, 2 graus. Quem é o complemento de 2 graus? É o que falta para chegar a 90. Então, faltam quantos? 88 graus. Então, eu tenho que o seno de 2 graus equivale ao cosseno de 88 graus. Ou o contrário, né, se eu quiser falar que o seno de 88 graus equivale ao cosseno de 2 graus. Tá? Quando que eu posso falar que eles são complementares? Se a soma dos dois ângulos der 90 graus. Tá? E aqui, só abrindo um parênteses, uma bobeirinha, mas que faz a diferença. Tá? Uma coisa, gente, é você escrever isso aqui. Ó. Uma coisa é isso daqui. Uma outra coisa bem diferente é você escrever, ó, isso aqui. Quando você não coloca o tracinho debaixo dessa bolinha aqui, então isso aqui é 1 grau. Isso aqui é unidade de grau. Tá? Se você coloca o tracinho debaixo dessa bolinha, você está falando posicionamento. Isso aqui seria primeiro. Então aqui você tem uma simbologia para posição, ordem, primeiro. E aqui você tem uma unidade para ângulo, grau, 1 grau. Tomem cuidado com isso. Gente, olha só. Essa ideia inicial de ângulos complementares, está claro para vocês? Tá? Então eu vou fazer mais um OBS no próximo slide para a gente dar uma reforçada nesses ângulos complementares, tá bom? Vou mudar aqui de slide. Eu quero que vocês observem para mim um detalhe que é o seguinte, dentro ainda da ideia de complementar. Tá? Se eu falo para vocês que o alfa mais beta juntos dão 90 graus, eu vou isolar o alfa e depois eu isolo o beta. Tá? Deixando o alfa isolado, como é que vai fazer aqui? Ó? Joga o beta para o lado de lá. O beta está somando, joga para lá, subtraindo. Então vai ficar 90 menos beta. Tá aqui, ó, 90 menos beta. Vou guardar essa formulazinha aqui. 90 menos beta. Tá? Agora, eu poderia também fazer o que? Ao invés de eu isolar o alfa, eu isolo o beta. Aí ficaria o contrário. Deixando o beta isolado, esse alfa vem para cá subtraindo. Então, beta vai ser igual a 90, o que? Menos alfa. Então, isso aqui, para que serve? Para várias coisas. Mas, por exemplo, essa diferença de 90 menos beta é exatamente quem?
é o complementar de beta. Essa diferença 90 menos alfa é quem? É o complementar de alfa. O complementar de alfa é beta. E como é que você calcula? 90 menos alfa. O complementar de beta é quem? É o alfa. E como que você calcula? 90 menos beta. Exemplo. Se eu te perguntar qual é o complementar de 30 graus, vocês me falam 60. E como que vocês calculam 60? 90 menos 30. Se eu te perguntar qual é o complementar de 50 graus, vocês me respondem 40. Por quê? Porque 90 menos 50 é 40. Quando vocês tiverem que calcular o complemento de um ângulo, tu não tem que fazer 90 menos esse ângulo? Sim. Então aqui você tem 90 menos esse ângulo. 90 menos esse ângulo, tá bom? Então nesse sentido eu poderia escrever assim para vocês, que o seno de alfa equivale a exatamente quem? Ao seno de, o alfa vale quanto? 90 menos beta. Então pode aparecer essa expressãozinha aqui. Se aparecer seno de 90 menos beta, você pode simplificar trocando por apenas seno de alfa, tá? Poderia aparecer não em relação a alfa, poderia aparecer em relação a beta. Por exemplo, seno de beta. Ao invés de seno de beta, apareceria seno de quem? De 90 menos o alfa. Porque 90 menos alfa é beta. Então, se aparecer a expressão seno de 90 menos alfa, você pode trocar pelo seno de beta. Isso vale tão somente para seno? Não. Isso vale também para cosseno, vale também para tangente. Então, se aparecesse cosseno, por exemplo, cosseno de alfa, você poderia trocar por quem? Por cosseno de 90 menos o beta. Ou o contrário, apareceu isso daqui, você apaga e troca por essa linguagem mais simples, tá? Poderia aparecer não em relação a alfa, poderia aparecer em beta. Cosseno de beta poderia aparecer 90 menos o alfa. Surgindo essa expressão, você substitui por essa aqui, tá? Em relação à tangente, aqui você toma cuidado. A tangente de alfa é o inverso de quem? Da tangente de beta. Mas quem é o beta? Está exatamente aqui, 90 menos alfa. Entenderam? Poderia aparecer, por exemplo, assim, em relação a beta. Tangente de beta vai ser o inverso da tangente de alfa. Mas quem que é o alfa? O alfa é exatamente 90 menos beta. Então, se aparecer essa expressãozinha todinha aqui, 1 sobre tangente de 90 menos alfa, você troca por tangente de alfa. Se aparecer 1 sobre tangente de 90 menos beta, você troca por apenas tangente de beta. É um pouco mais enjoado, porque trigonometria já é uma matéria um pouco mais abstrata. Então você tem que ter bem na cabeça são os conceitos. Os conceitos têm que estar bem firmes na cabecinha de vocês. Tem que fazer o que depois? Pausar esse vídeo e sair recuperando tudo que ficou para trás. Assista quantas vezes você julgar necessário, tá? Esse vídeo, vai pausando, vai voltando o vídeo, até que tudo, sem nenhum detalhe, ficar para trás. Gente, eu quero que vocês observem para mim ainda, numa segunda observação, que é o seguinte. Vou escrever aqui, OBS. Lá naquele triângulozinho ABC que a gente desenhou. Deixa eu voltar aqui o triângulo para vocês perceberem. Vou voltar aqui, lá na figura. Todo triângulo retângulo, você não pode aplicar o velho conhecido teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa equivale à soma dos quadrados dos catetos? Sim. Então, no triângulo ABC,
eu vou aplicar o velho conhecido teorema de Pitágoras. Vou voltar aqui, ó. Vou escrever. No triângulo ABC, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras fala exatamente o quê? Que o quadrado da hipotenusa equivale à soma dos quadrados dos catetos. Vamos voltar na figura. Então vai ficar quadrado da hipotenusa, c ao quadrado, vai ser igual a b ao quadrado mais a ao quadrado. Ou colocando na ordem alfabética, né? A ao quadrado mais b ao quadrado vai ser igual a c ao quadrado. Ok? Então tá aqui, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado vai ser exatamente igual a c ao quadrado. Esse é o nosso velho conhecido teorema de Pitágoras. E agora eu vou fazer uma malandragem aqui com essa questão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação todinha e vou fazer uma pequena divisão. Eu vou fazer essa divisão aqui, ó. Vou dividir tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, eu vou dividir por c ao quadrado. Então, todo o lado esquerdo e todo o lado direito, eu vou fazer essa divisão. Então, cada pedacinho desse lado aqui, ó, vai ficar dividido por c ao quadrado, e esse lado aqui também vai ficar dividido por c ao quadrado. Vamos fazer? Vamos lá. Esse ao quadrado sobre c ao quadrado, tá aqui, ó, a ao quadrado sobre c ao quadrado, mais b ao quadrado sobre c ao quadrado, tá aqui, b ao quadrado sobre c ao quadrado, igual, eu vou pegar esse c ao quadrado e eu vou dividir por ele mesmo também. Então fica assim, ó, c ao quadrado dividido por c ao quadrado. E agora eu vou simplificar isso daqui. Você está percebendo que aqui tem uma divisão de duas potências com o mesmo expoente. Eu posso pegar esse expoente e colocar um único expoente. Então, como é que vai ficar? Eu abro o parênteses e coloco A sobre C. Vai ficar assim, ó. A sobre C, só que elevado ao quadrado. Eu elevo uma única vez ao quadrado. A mesma coisa eu vou fazer com essa expressão. Como é que vai ficar então? Eu abro parênteses, coloco B sobre C dentro dele e elevo tudo a um único quadrado. Então fica assim, ó. Abro parênteses, coloco B sobre C dentro dele e elevo tudo isso uma única vez ao quadrado, tá? E eu vou fazer algo parecido aqui, ó. Só que aqui você pode fazer uma linguagem mais simples. Você tem c ao quadrado dividido por c ao quadrado. Isso aqui só pode dar 1. Tá claro? Um número dividido por ele mesmo. Isso aqui só pode dar 1. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção para mim, por favor. Vou até mudar a cor aqui para facilitar vocês a enxergarem. Foquem nessa fraçãozinha aqui, ó. A sobre C. A sobre C. Não esqueçam disso. A sobre C. Vou voltar o slide. A sobre C. Aqui, ó, é especificamente, ó. Isso aqui é só para alfa. Isso aqui é só para alfa. Isso aqui, ó, é só para beta. Ok. Vamos focar primeiro só no alfa. Qual que era a fração? A sobre C. O que é A sobre C? É o seno de alfa. Então, lá naquele teorema de Pitágoras, onde tem A sobre C, eu posso trocar por seno de alfa. Então, vou voltar e vou substituir. Tá? Aqui, ó, eu vou trocar por seno de alfa. Agora, eu quero que vocês foquem para mim aqui, ó, nessa fração B sobre C. B sobre C. Vamos voltar? Vamos lá. B sobre C. Onde que tem B sobre C aqui no alfa? Olha só, exatamente aqui, ó. B sobre C é o nosso cosseno de alfa.
Então, onde tem B sobre C, eu vou trocar por cosseno de alfa. Vamos lá trocar? Cosseno de alfa. Então, está aqui, ó. Vou fazer essa troca. Fazendo essa troca, como que fica essa minha equaçãozinha nova? Vamos substituir? Como é que fica? Seno de alfa ao quadrado, tá aqui, ó. Seno de alfa, entre parênteses, ao quadrado, mais cosseno de alfa, entre parênteses, ao quadrado. Então tá aqui, ó, cosseno de alfa, entre parênteses, ao quadrado. Isso tudo vai ser igual a 1. Aqui eu quero que vocês prestem, por favor, atenção, que eu posso fazer uma pequena modificação aqui, tá? Quem está sendo elevado ao quadrado aqui, ó, não é o alfa, é o seno de alfa. Quem está sendo elevado ao quadrado aqui não é o alfa, mas o cosseno de alfa. Então eu posso eliminar o parênteses, tá? Só que eu vou colocar esse quadrado em cima do seno, porque é ele que está sendo elevado ao quadrado. Então ficaria assim, ó, seno ao quadrado de alfa. Observe que o quadrado está sobre o seno e não está sobre o ângulo. A mesma coisa em relação ao cosseno. Cosseno ao quadrado de alfa. Tá? Observe que quem está sendo elevado ao quadrado é o cosseno, não é o ângulo. Isso tudo é igual a 1. Gente, a gente acabou de deduzir, tá, uma fórmula muito importante dentro dessa matéria. Essa fórmula se chama relação trigonométrica fundamental. Relação trigonométrica fundamental. Eu abrevio para ficar mais fácil, chamando de RTF. Relação trigonométrica fundamental. É uma equação que envolve tanto o seno quanto o cosseno de um mesmo ângulo. Tá? Isso é extremamente importante para a gente. Extremamente importante para a gente. Tá? Porque quando você consegue equacionar qualquer problema, você está dando o primeiro passo para resolver o problema. Quando na matemática e na vida de uma forma geral, você consegue transformar um problema numa equação, você está dando o primeiro passo para você conseguir resolver de vez essa situação. Então, guardem com todos os asteriscos possíveis que vocês puderem imaginar, tá? Essa formulazinha aqui, porque ela vai ser muito importante. Óbvio que isso aqui também vale para o alfa, né? É só trocar o alfa pelo beta. O que vale para um, vale para o outro. Então, obviamente, vou até escrever aqui, ó, de um verdinho mais claro, tá? O mesmo vale para beta. Então, seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Por quê? Porque se eles são ângulos complementares, o que vale para um, vale para o outro. Fiquem com essa informação. Como que a gente poderia enxergar isso daqui? Eu poderia escrever através de um exemplo para vocês. Tá? Vou escrever através de um exemplo. Olha só. Se eu escrevesse a seguinte relação. Seno ao quadrado de 30 graus mais o cosseno ao quadrado de quem? Dos mesmos 30 graus. Esse resultado vai ter que ser 1. Observe que o ângulo que eu estou trabalhando aqui é o mesmo ângulo que eu estou trabalhando aqui. Se fosse beta, aqui é beta, obviamente aqui também deveria ser beta. Se aqui é 30, obviamente aqui também tem que ser 30 graus. Vocês se lembram lá do ensino fundamental, daquela tabelinha dos ângulos notáveis, quanto que era o seno de 30 graus? A gente vai aprender, inclusive, a calcular, tá? Mas vocês se lembram que o seno de 30 graus era meio? Vocês se lembram que o cosseno de 30 graus, lá na tabelinha dos ângulos notáveis da 8ª série, o cosseno de 30 graus era raiz de 3 sobre 2? Era aquela brincadeira, 1, 2, 3, 3, 2, 1, lembra daquilo? Então, eu vou substituir
esses valores. E tu vai perceber que essa igualdade aqui, ó, de fato, vai dar 1 no final das contas. Tá? Seno de 30 graus. Quanto que vale o seno de 30 graus? Meio. Só que ele está elevado ao quadrado. Então fica assim, ó, meio ao quadrado. Isso aqui mais quanto? Faça a mesma coisa em relação ao cosseno. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Só que ele está sendo elevado ao quadrado. Então está aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui elevado ao quadrado. Eu vou mostrar que no final das contas isso vai dar 1. Potência de uma fração. Eu pego cada um desses pedacinhos e elevo ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 sobre, quanto que é 2 ao quadrado? 4. Mais, eu pego, mesma coisa, tá? Numa fração elevada a um expoente, eu pego cada um desses pedacinhos e também elevo ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado não vai ficar assim, olha, vou até escrever de forma mais devagar. Raiz de 3 ao quadrado? Vai. E aqui, ó, 2 ao quadrado vai dar 4. Eu vou mostrar que essa soma, no final das contas, vai ter que dar 1. Aqui é 1/4, só vou repetir, tá aqui, mais esse raiz de 3 ao quadrado, eu posso cancelar o 2 com a raiz. Me sobra tão somente o 3 e embaixo 4. Eu vou mostrar que essa soma, no final das contas, vai ter que dar 1. Tá? Se eu tenho 1/4 e vou acrescentar mais 3/4, com quantos quartos eu vou ficar? Bem, se eu tinha 1, vou colocar mais 3, eu vou ficar com 4. Então eu vou provar que esse 4/4 no final das contas vai dar 1. Tá? Simplifica 4 dividido por 4. 1. Então eu acabei de provar que o resultado daquela soma de fato 1. 1 é igual a 1. Isso aqui é verdade. Então eu acabei de provar aliás, já acabei de mostrar com um exemplo que essa igualdade aqui ela é verdadeira. Então, gente, a partir de agora, não se esqueçam da relação trigonométrica fundamental, ou simplesmente relação fundamental, ou simplesmente fundamental. Aplica fundamental, aplica a relação fundamental, tá? Qual que é? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Decorem. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Seno ao quadrado de quem? De x. Mais cosseno ao quadrado de quem? Do x também. É sempre o mesmo ângulo. Seno ao quadrado de um ângulo x mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo x sempre vai dar 1. Decorem essa fórmula. Paro por aqui. Na próxima aula a gente dá sequência, tá? Bom estudo para vocês. Não deixem de assistir esse vídeo, tá? Porque ele é um dos mais importantes da matéria que vem pela frente. Obrigado, bom estudo para vocês e até a próxima.